Tá ouvindo agora? Tá tudo ok? Estão ouvindo? Certo. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre humanização no atendimento administrativo e na saúde, tá? Boa noite a todos, vão entrando. Quero deixar um grande beijo aqui para minha família que está assistindo, meus alunos, pessoal que trabalha comigo. Bora lá. Olha, nós vamos... É um bate-papo, tá? Que a gente vai estar fazendo hoje. Vamos falar sobre humanização no atendimento administrativo e também na saúde. A gente não vai falar somente no atendimento no ambiente de saúde, no ambiente de hospital, mas também, né, do atendimento em diversas áreas, no setor administrativo, nas grandes empresas, no atendimento de telemarketing também, tá? Quantas e quantas vezes a gente já não precisou de um atendimento de telemarketing e por um momento a gente já se passou por um momento de estresse, acabamos descontando, né, no pessoal que também não tem nada a ver com aquele problema que você estava, né, se referindo. Bora lá. Para os alunos, tá, da grau técnico, os alunos de ADM, os alunos de radiologia e os demais alunos do curso técnico de enfermagem que não me conhecem, meu nome é Sueli Ribeiro, eu sou graduada em enfermagem, pós-graduada em enfermagem obstétrica e pós-graduada em urgência e emergência. Sou professora também aqui do curso do técnico em enfermagem na escola Grau Técnico de Enfermagem e também estou atuando como enfermeira obstetra no Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, no CAISM, que é no Centro de Referência de Saúde da Mulher. A gente vai falar sobre humanização, mas eu queria deixar claro aqui para vocês o que é humanizar, né? O que é de fato humanização? Humanização é a ação ou efeito de humanizar, tornar humano ou mais humano, tornar benévolo, tornar afável, se pôr no lugar de quem você está prestando o atendimento. A humanização, ela ocorre em várias áreas, né? Ela ocorre no setor administrativo, ocorre também principalmente na área da saúde, né? Nas grandes empresas, em tudo que se tem pessoas trabalhando em conjunto, pessoas que recebem o nosso atendimento. Então, em todo momento, nós temos que ter ações humanizadas, né? Então, a ação humanizada referente na área administrativa, né, nas grandes empresas, é um conceito baseado em medidas que elevam a satisfação e a felicidade no trabalho, contribuindo, né, para ambientes colaborativos e harmônicos. Essa ideia parte da premissa de que o capital humano é o recurso mais precioso de qualquer companhia. Portanto, investir na sua motivação agrega benefícios para os investidores, clientes e para os próprios empregados. Então, assim, quando em uma empresa ela tem um atendimento humanizado, não é só o cliente que sai ganhando, né? Todo mundo que se envolve ali naquela empresa acaba, né, ganhando algum benefício. Primeiro, o patrão, né, ganha, porque a equipe está trabalhando, né, os seus colaboradores estão trabalhando, né, de forma mais unida, de forma mais né, em conjunto, em equipe. Nisso, eles vão trazer, né, benefícios para aquela empresa, para aquele serviço. Talvez, né, se fossem serviços de vendas, né, como a equipe toda se motiva, né, já que todo mundo trabalha em conjunto, falando a mesma língua, todo mundo, né, humano, um colocando no lugar do outro, cliente e o prestador.
prestador e colaborador, todo mundo ali junto para um benefício próprio, né? Então, todo mundo em si acaba sendo beneficiado, tá? Então, os investidores, os clientes e os próprios empregados acabam saindo ganhando com todo esse serviço humanizado. Entende-se por empresa humanizada aquela que é voltada para os seus funcionários e para o ambiente que agrega outros valores, que não somente a maximização e o retorno para os seus acionistas. Então, uma empresa bem vista é aquela empresa que, além, né, de investir, óbvio, no seu capital, no seu retorno, mas ele também passa uma visão boa para os seus funcionários, né, para os seus colaboradores. Então, a empresa ela tem que andar junto, né? Os acionistas eles têm que andar juntos com todos os seus colaboradores, já que são os seus colaboradores que vão trazer lucros para aquela determinada empresa, tá? Então, é todo mundo em conjunto para todo mundo ganhar bem. E na área da saúde, né? Como é que eu vou trabalhar a humanização dentro do ambiente hospitalar? Já que assim diversas áreas, são diversos setores, tem o pessoal da recepção, tem o pessoal, né, do marketing, tem o pessoal da enfermagem, tem a equipe médica, nutricionista, então é muita gente envoltada e tem principalmente os seus usuários, né? Então a humanização na área da saúde ela tem que ser trabalhada diariamente com seus colaboradores. Por quê? Quando o paciente ele vai até um serviço de saúde, ele está indo porque ele não quer. Ele está indo já assim, revoltado por estar naquele ambiente, né? Principalmente agora, em época de pandemia, que todo mundo já anda com medo. Então, o paciente já vai, às vezes, atirando pedras em cima de quem, no primeiro que vier atendê-lo. Só que assim, como é que a gente deve responder esses pacientes que procuram já com uma certa revolta de estar naquele ambiente, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Antes de começar a falar um pouquinho também sobre a humanização na área de saúde, eu só vou voltar aqui para falar um pouquinho da administração, que eu acabei esquecendo. Quantas e quantas vezes precisamos... Deixa eu até voltar aqui para mim não voltar. Quantas e quantas vezes precisamos de um atendimento de telemarketing? A gente já ligou para a nossa operadora, né, para resolver algum problema de internet. Quantas e quantas vezes a gente ligou já na raiva, já na sede da raiva e acabamos destratando o atendente. Eu acredito que todo mundo, alguém da família de vocês já passou por isso, querendo descontar na primeira pessoa que está ali. Eu estou revoltada que a minha internet está caindo, eu estou revoltada porque a minha operadora não tá fazendo as ligações, está caindo a ligação no meio. Então, já vou ligando para aquela pessoa e descontando toda aquela minha raiva nela, né? Mas será eu, enquanto, né, sentada naquela mesa lá a operadora de telemarketing, sentada ali, eu queria ouvir o que aquela pessoa falou para mim naquele momento de raiva, de angústia, né? Responde aí para mim no chat. Quem já teve esse momento, né? Quem já teve esse momento aí de angústia, quem já teve esse momento de raiva, que acabou falando uma coisa indevida para o operador de telemarketing, né? Que a culpa não era dele. Ele está ali para trabalhar, tá? Ele está ali para trabalhar. Então, o culpado não é ele não é o dono da empresa, né? Então, assim, eu acredito que muita gente já passou por isso, né? Então, assim, quando a gente for ligar para resolver esse tipo de problema, ou a gente for até pessoalmente na empresa resolver esse tipo de problema, se põe no lugar daquele funcionário. Você queria ser atendido daquela forma, né? A gente vai falar mais um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Mas eu acredito que todo mundo já ouviu alguém telefonando, bravo, reclamando por uma coisa que não era da competência, né, do telefonista ali que atendeu a ligação.
Bora lá, voltando. Então, na área da saúde, como eu falei, nós temos vários tipos de profissionais. Também, quando eu incluo esses vários tipos de profissionais, nós temos os profissionais que estão chegando ali para trabalhar no momento, outros que já estão há décadas, né, naquele mesmo trabalho, já vem com trabalho desgasto, cansado, e de alguma certa forma acaba respondendo mal algum paciente, né? Respondendo ali, Céu Ferreira, acho que todos mais... Não tô conseguindo ler. Peraí, só um momento. Que entender que a culpa não é do operador. Temos que nos conter a nossa raiva. Sim, nós temos que conter nossa raiva, porque eles não têm culpa. Mamãe, beijo. Nós não temos culpa, tá? Bora lá. Então, falando sobre gestores, trabalhadores e usuários, né? Quando eu incluo gestores, são toda a gestão que envolve o ambiente hospitalar, que envolve o ambiente de uma clínica, né? Bora lá. É a valorização dos diferentes sujeitos que implicá-los no processo de produção de saúde. Resgata o respeito à vida humana, levando em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais, psíquicas presentes em todo o relacionamento humano. Como eu falei para vocês. Então, às vezes, a pessoa vai até um balcão de atendimento, vai até a recepção, já que é um contato, primeiro contato quando o paciente está ali, né? E acaba descontando ali na raiva, naquela angústia do momento, porque ele está naquele lugar que não é dele, não é um ambiente que ele quer estar ali, ele está ali, está doente, ele está com uma dor. E a gente sabe que quando uma pessoa está com dor, a gente fica fora do sério. Então, a gente pode falar coisas, né, inesperadas, coisas que se a gente tivesse no nosso senso, né, no nosso normal, a gente não falaria daquela forma, né? Eu já tive vários, né, pacientes na minha vida aí, que no momento de raiva, de angústia, no momento de dor, falou alterado, falou alguma coisa indevida, e que depois, lá na rua, né, voltou e pediu desculpa que ele estava fora de si, porque, né, não estava no seu momento, né, de espiritualmente normal, né? Então, para ajudar no processo de humanização, o SUS, ele criou o programa Humaniza SUS. Ele foi desenvolvido em 2003, né? Ele foi a Política Nacional de Humanização, que é a PNH. Sua finalidade é efetivar os princípios do SUS e humanizar os seus gestores, seus trabalhadores e usuários na produção de saúde. Assim, a Política Nacional de Humanização visa a autonomia dos indivíduos que integram o SUS, né? Delegam as tarefas de transformar a realidade àqueles que efetivamente fazem parte do SUS. E por meio de responsabilidade compartilhada, vínculos solidários e a participação coletiva do processo de gestão e de produção de saúde, que a Humaniza SUS baseia, né, em suas políticas. O Humaniza SUS, ele vai acolher, vai trabalhar em cima da qualificação profissional, do acolhimento, da gestão e organização do cuidado, da ambiência, né? Temos projetos terapêuticos singular, colegiado gestor, acolhimento e classificação de risco, porque é uma outra coisa que quando cai no ambiente hospitalar, as pessoas não entendem porque fulano chegou primeiro do que eu, ou aquele paciente ali, ele chegou por último, mas já foi direto para ser atendido. Então as pessoas não entendem muito isso. Então o Acolhe SUS também, na Humaniza SUS, vai trabalhar em cima disso, porque aquele paciente tem uma necessidade melhor do que eu, ou por aí vai, porque ele vai justificar porque que aquele paciente está sendo atendido primeiro do que eu, né? Talvez porque a patologia, os sinais e sintomas deles são mais graves,
né, do que o meu, por isso que ele foi atendido primeiro, tá? Também o Acolhe SUS vai trabalhar por cima da gestão de leitos, né, a questão, porque tá abrindo saiu uma vaga, eu tô precisando de uma vaga, principalmente agora na época do Covid, tô precisando de uma vaga de UTI, mas por que estão jogando, gente, eu ouço muito isso, estão morrendo muito e ainda falta leitos de UTI. Mas para quem é que vai primeiro para esse leito? Se eu estou naquele hospital e eu estou precisando de uma UTI, não estou com Covid, mas talvez tenha um outro paciente mais grave, um outro paciente que está com Covid, ele foi atendido primeiro e eu que estou na fila há mais tempo não fui atendido. Então, vai também trabalhar em cima, né, dessa gestão de leitos. Também visita aberta dos direitos ao acompanhante. Porque eu tenho direito ao acompanhante e aquela pessoa não tem direito ao acompanhante, né? Projeto, né, como eu falei, o terapêutico, projetos de qualificação e educação permanente, porque a gente, profissionais de saúde, a gente tem sempre que estar melhorando o nosso atendimento, tem que sempre estar estudando, renovando, atualizando os nossos conhecimentos. Então, por isso que é muito importante também essa parte da qualificação e educação permanente. Tem a parte da ouvidoria, o encaminhamento responsável, a alta responsável, família participante, engajar a família junto ao tratamento, principalmente nas UBSs, né? Principalmente quando eu vou estar muito falando sobre o pré-natal, incluir o pai ao pré-natal, parceiros ao pré-natal, o restante da família também no pré-natal, tá? Então, o projeto, né, da humanização da PNH, então vai fazer esse acolhimento, tá? Tanto de profissionais quanto de gestores e também, principalmente, né, dos pacientes. Alguma dúvida, pode ir comentando aí, tá? No chat que eu vou lendo, tá? Grande abraço para toda a minha família que está assistindo, alguns ex-alunos, tá? Pessoal da Grau, obrigada, tá, por estarem assistindo, tá? Voltando ainda falando sobre a Política Nacional da Humanização. O que eles buscam, né? O que eles vão, porque eles criaram isso. Primeiro, vamos lá, para redução de filas no tempo de espera, embora a gente vê muita gente ainda em espera né, nos hospitais, ou até esperando algum exame, né, mas a Política Nacional da Humanização, ele busca isso, ele busca reduzir essas filas, né? Infelizmente a população é grande, né? Os governos, né, não contribuem muito, mas esse é um dos objetivos, né, do Humaniza SUS, é a redução de filas, né, e o tempo de espera dos seus procedimentos, né, dar resposta para esses pacientes. A ampliação do acesso ao SUS, né, de acordo com o que vai surgindo as novas doenças, igual no caso do Covid, né, a política da Nacional também vai trabalhar em cima disso, de ampliar o acesso àquelas pessoas, né, que estão, né, mais em precariedade, né? O atendimento acolhedor e resolutivo, baseado nos critérios de risco, né? Na vulnerabilidade, na gravidade e risco. Se o paciente veio até a gente tentar resolver a vida dele, não ficar empurrando para frente, ou empurrando de UBS em UBS, de hospital em hospital, né? De clínica em clínica, mas chegou o paciente tentar resolver a vida dele naquele momento que ele está precisando, porque se ele procurou o serviço de saúde, é porque ele precisa, tá? Então, isso também que eu estou falando, gente, não é só, lembrando que não é só para profissionais de saúde, não, enfermeiro, médico, psicólogo, nutricionista, não, é todo mundo que ali envolve, tá? O pessoal da administração, principalmente também, tem que estar sempre né, estudando, estudando, falando sobre um pouquinho da Humaniza SUS, porque eles são os primeiros a terem contato, né? O pessoal da recepção, as primeiras pessoas a terem contato com o paciente.
às vezes eles abrem primeiro, já chegam lá contando, né, já chegam lá contando o seu problema de saúde primeiro na recepção, né? Eles já chegam para eles, já falam ali, ou senão, né, eles pedem socorro mesmo. Então, para a primeira pessoa que trabalha num ambiente hospitalar, seja ele quem for, ele vai chamar você para falar e pedir um socorro e pedir uma ajuda porque ele está precisando, né? Implantação do modelo de atenção com responsabilidade e vínculo, né? Também garantia dos direitos dos usuários. Todo cidadão, todo mundo sabe quem é da área de saúde, toda a população deve saber, SUS é um direito de todos e o dever do Estado é contribuir, né, esses direitos para a população inteira. Valorização do trabalho no SUS, valorizar os nossos serviços, o que o SUS nos oferece. Gestão participativa no SUS, né? Porque eu sou gestor, eu só tenho que implantar, não, eu tenho que participar, eu tenho que também chefiar se aquele programa que ele está implantando, se está fazendo de acordo com a necessidade da população, se está sendo garantido para todo mundo também. Então, ele também tem que estar participando. É importante compreender, tá? Alguém tiver alguma dúvida, gente, pode colocar no chat que para a gente também estar discutindo, tá? É importante compreender que humanizar o tratamento compreende toda a equipe, desde o atendimento na recepção até o tratamento em si. Então, é de competência de todo mundo fazer um trabalho humanizado. Quando eu falo todo mundo, é a pessoa que é desde a limpeza, desde a higienização, até o gestor, passando por todos os tipos de profissionais, tá bom? Os impactos são positivos na relação médico-paciente e também entre membros da equipe. Quando trabalhamos, como eu falei anteriormente, como trabalhamos de uma forma humanizada, todo mundo tem o que ganhar, né? Todo mundo vai ter um impacto positivo nessa relação. O médico vai ter uma boa relação com o seu paciente, porque ele está trabalhando de uma forma humanizada, né? Os membros de equipe inteira vai estar falando a mesma linguagem, então vai trazer uma resolutividade melhor para o seu paciente, né? Embora a gente ainda enfrenta, né? Vocês podem até colocar aí, tá? Vocês podem até colocar aí no chat de vocês, se em algum momento da vida, que eu creio que foram muitos, se precisou de procurar um serviço de saúde e foi mal atendido, não precisa citar nomes, mas podem pôr, ó, fui mal atendido, a enfermeira foi grosseira, ou o auxiliar de enfermagem foi grosseiro, ou o próprio recepcionista, o próprio segurança me tratou mal. Porque a gente vê isso, gente, a gente vê isso nas redes sociais, muito, a gente vê isso, esse impacto, esse ponto negativo, a gente vê nas mídias, né, nas redes sociais. Infelizmente, a gente vê muito isso, né? A gente vê muitos médicos que nem olham para o paciente, não examina, são, né, os famosos profissionais Nutelas, né? Então, para os alunos aí que estão assistindo, para os profissionais de saúde que estão me assistindo, então vamos deixar de ser profissionais Nutelas e vamos ser profissionais raízes, né? O paciente chegou lá, ouve o paciente, a gente vai falar um pouco mais na frente, né? Mas a gente tem que ouvir, tem que tocar nele, tem que examinar, tem que ouvir as queixas para a gente prestar um bom atendimento. Quando a gente presta um bom atendimento, o paciente vai confiar em você e vocês vão trazer um relacionamento, uma confiança, tá? Assim, todos os envolvidos deverão compreender a importância de tratar os pacientes com muita cautela. Se o paciente vier com grosseria, já vier falando mal, não responde também falando alto, não responde também com a mesma grosseria. A partir do momento que ele fala, quando você responde ele com toda a educação, com uma voz de uma altura normal, ele vai diminuir o seu tom de voz,
vai começar a repensar ali repetidamente suas ações e até o final aí, tenho certeza que vão até pedir desculpa, tá? Aonde posso preencher para ter o certificado? Gente, no final no final do nosso bate-papo, da nossa palestra, tem um link, depois vocês vão clicar neles, tá? Aí tem no link do acesso do vídeo, aí vocês vão poder preencher, vai abrir automaticamente, vão poder preencher e ali vocês vão ter acesso ao certificado, tá bom? Mas no final. Quais são os benefícios do trabalho humanizado? Né? Como a gente já discutiu, nós vamos melhorar aí a relação equipe-paciente. Então não é só médico-paciente, não, é equipe inteira, equipe-paciente. Quando eu trato da forma humanizada, o paciente vai confiar em mim. Então, quando ele confia em mim, nós vamos ter uma relação boa, né? O paciente vai, né, se abrir mais, vai falar de outras queixas talvez que seja muito importante para o diagnóstico final dele também, tá? Aí a figurinha aí dá para ver bem, né? Tem uma equipe ali da saúde, o paciente, e vocês veem ali que o relacionamento, a conversa está sendo bem harmoniosa, tá? Amplia a eficiência do tratamento. O paciente ele tem uma melhoria até, né, na sua condição ali naquele momento, na sua condição de saúde, porque ele está confiando, ele vai sentir confiança e não vai se entregar à doença, tá? Otimiza a gestão de processos e a produtividade. Então, assim, a equipe inteira ela vai estar mais motivada. E falando em motivação, gente, vai vir mais na frente, provavelmente, ou no final de semana, na semana que vem, vamos falar muito também sobre motivação, tá? Então, quando a equipe ela trabalha de forma humanizada, a equipe toda né, nos processos vai ter uma motivação mais. Então, vou trazer mais resultados também para o paciente, vou trazer mais resultados também até para o próprio hospital, para a própria clínica, né? Então, professor Maurício que está aí, nós vamos falar muito sobre isso, né, Maurício? Semana que vem, gente, se preparem, temos mais palestras na frente. E como é que eu vou aplicar, né, o meu atendimento humanizado? Primeiro, eu preciso capacitar a minha equipe. Então, gente, essa capacitação, ela tem que ser constante. Não adianta eu só fazer uma capacitação uma vez ao ano, porque a equipe ela vem desgastada, a equipe, né, no dia a dia ou de acordo com a rotina do dia, ela, né, fica desgastada, acaba, né, por impulso, respondendo mal um colega de trabalho, respondendo mal até o próprio paciente. Então, essa capacitação de humanização, ela deve ser sempre aplicada. Então, quando eu for falar fazer alguma capacitação, né, sobre algum determinado tema, eu sempre tenho que estar voltando falando sobre humanização, tá? Por quê? Humanização a gente tem que fazer a cada minuto, a cada paciente que te procurar por vocês. Então, a gente tem que sempre estar renovando com a equipe também, tá? Nós temos também que ouvir atentamente o paciente. Eu vejo muitas vezes, né, no meu convívio hospitalar, nos vários hospitais que eu já passei, já trabalhei, né, como paciente ou até mesmo como profissional, principalmente como paciente, porque a gente observa muito, né, pessoal aí da área da saúde, a gente acaba observando muito e acaba nos autocriticando ou criticando a outra pessoa também. A gente chega para ser atendido por um determinado problema, às vezes o médico, a enfermeira, o técnico, o que você tem? Né? Nem olha para você. Vai lá para o posto de enfermagem que tem uma medicação lá para você. Nem olha para o paciente. Quem nunca já aconteceu isso? Coloca aí, comenta aí no chat.
né? Acredito que todo mundo já passou por um momento desse. Aí chega lá na enfermagem, aí eu vim tomar a medicação. Toma praticamente da mão, a receita da mão do paciente, né? Da forma grosseira, beleza. Ah, pode deitar aqui que eu vou aplicar uma injeção em você. Não, gente, não é assim que tem que ser, tá? Então, vamos sentar, atender o paciente, ouvir. Ah, mas o que o paciente está me falando não é da minha competência, é da competência médica. Mas, às vezes, muitos pacientes se abrem mais com a enfermagem, se abrem mais com o profissional técnico auxiliar de enfermagem do que com o próprio paciente, ou até mesmo com o recepcionista ali, né? E, às vezes, alguma queixa é de suma importância para dar o diagnóstico daquele paciente. Então, às vezes, vocês pegam alguma informação, assim, no ar dele falando, que ele não falou para o médico, aí você vai lá e comenta, ó, você percebeu isso daquele paciente? Ele comentou, ele queixou isso para você? Aí, o médico pode ajudar a equipe médica também, né? Então, também nós temos que oferecer transparência nos procedimentos realizados, né? Quando chegar lá no postinho de enfermagem, toma o receituário, beleza, qual o seu nome? Pergunta para o paciente, qual o seu nome? Olhando no olhar dele, tá? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Sueli Ribeiro dos Santos, data de nascimento, 15/9/86, beleza. Olha, Sueli, você vai tomar uma dipirona endovenosa, na veia, tá bom? Vai lá, prepara a medicação, pede para o paciente sentar ou deitar conforme, né, como for o ambiente da sala de medicação. Fala, ó, senhor, o senhor vai tomar essa medicação. O senhor tem alergia a alguma medicação? Pergunta para ele, porque às vezes acontece muito isso também, né? O médico nem pergunta se ele tem alergia à medicação. Ele tem alergia à medicação à dipirona, mas o médico nem perguntou, prescreveu dipirona. Aí chega na enfermagem e fala, ah, o senhor tem aqui, vai tomar uma medicação. Pronto, beleza, também não falou que medicação que era. Pegou, aplicou e depois, por final, o paciente tem alergia à dipirona. Então, ó, dá zebra o paciente. E às vezes ele tá lá tão angustiado, tão nervoso, tão com dor, que ele nem lembra em pensar que ele tem alguma alergia, né? Então, quando ele for lá, se atentar, ó, fulano, você vai receber, ó, Sueli, a senhora vai receber uma dipirona, tá? A senhora tem alergia a alguma medicação? Tem alergia à dipirona? Aí ele vai falar, ele vai lembrar que ele tem alergia àquela medicação quando você fala o nome, né? Uma aluna, Marcela, colocou aqui, ó, hoje mesmo aconteceu comigo. O que eu tinha nem olhou. O pior foi mandar meu esposo para a sala de medicamentos sem ter passado na consulta, né? Infelizmente nós temos, né, esses tipos de acidentes, né, que não podem acontecer em hipótese alguma, gente, né? Temos que estar sempre atento os movimentos dos pacientes, quem entra, quem sai, né? Aonde, se ele já passou na consulta, se passou em consulta, qual foi o final dele? Pega esse paciente no meio do corredor, embora eu sei que a realidade aqui em São Paulo é muito grande, né? Mas pegue o que ele prescreveu para o senhor, tem medicação para o postinho de enfermagem, né? Mas não é mandar, igual aconteceu com o esposo da Marcela, que está numa sala de medicação sem nem ele ter medicação, né? Então vamos atentar a isso também, tá bom? Esclareça todas as dúvidas. Outra parte importante. Já aconteceu comigo, enquanto eu paciente, eu perguntar, fazer alguma, tá com dúvida, aí a pessoa fala assim, mas você não perguntou para o médico? A função é dele responder, né, de forma grosseira. Porque se a gente, profissional da área, para os meus alunos aí, ó, quem já estão formados ou quem está estudando, ou para os colegas meus de profissão que estão aí, né? Se o paciente está com dúvida, não deixe ele embora com essa dúvida, tá? Esclareça para ele, porque é aí que o paciente, né, embola tudo e em vez de ajudar, acaba atrapalhando cada vez mais ainda no seu tratamento. Marinês colocou, desenvolver um trabalho humanizado nada mais é do que desenvolver o trabalho e empatia. Empatia significa capacidade do indivíduo de se colocar no lugar do outro. Nós vamos falar disso daqui a pouco, Tianês.
tá? Nós vamos falar sim sobre um pouquinho de empatia. Opa, meu microfone caiu. Então, gente, um passo importante, não deixe o seu paciente com dúvida. Esclareça ele, chame ele, pergunta quantas vezes for possível. Tem um monte de paciente para atender, os pacientes podem esperar, mas eu não posso deixar aquele paciente embora com dúvida, tá bom? É de suma importância e papel fundamental de toda a equipe. Já aconteceu muitas vezes o pessoal aí da administração, depois o paciente liga, os técnicos, né? E os técnicos que acabam atendendo esses pacientes, eu passei em tal consulta, mas eu fiquei em dúvida tal, e eu queria te retirar essa dúvida. Então, para vocês que forem atender via telefone ou até mesmo presencial, se vocês não souberem, procure a equipe para responder esse paciente, mas não deixa ele ir embora, né? Ou não deixa ele desligar o telefone com essas dúvidas, tá? Olha, falando aqui, voltando a falar um pouquinho sobre empatia, como a Marinês colocou, né? Empatia é se pôr no lugar do outro indivíduo, tá? Eu tô ali procurando um serviço de saúde, eu tô ali precisando resolver alguma coisa em uma determinada empresa, né? Como é que eu queria ser tratada, tá? Então, nós temos que estar sempre voltado a isso, né? Quando a gente for prestar algum atendimento, sempre se for, eu queria ser tratada de qual maneira, tá? Aí eu respondi um paciente grosseiro, aí volta comigo e fala, eu queria ser tratada dessa forma? Será que dessa forma eu estou ajudando? Não, não estou ajudando, eu estou atrapalhando mais ainda se eu for tratar, né, de forma grosseira. Então, se põe no lugar do paciente, né? Tenha sempre a empatia, né? Então, tô ali revoltado. Vamos acalmar o paciente, vamos tocar no paciente, ouvir atentamente aquele paciente e tentar resolver a vida dele. Por mais que ele venha com 7 pedras, né, te xingando de todo nome que vier na frente, né? Respira fundo e ele não te conhece, tá? E outra coisa importante também, por não conhecer, por ele não te conhecer, aí que ele pode falar asneiras também. Mas se você responder ele na mesma grosseria, ele vai ter uma imagem péssima de você. Aí, todas as vezes que ele for procurar o seu serviço de saúde e se você estiver lá atendendo, ele já não vai ter a mesma confiabilidade, né? Agora, se você for lá, o paciente veio com grosseria, sentou, acalmou aquele paciente e, acalmou ele, resolveu o problema dele ou tentou resolver, ele viu o seu esforço, esse paciente jamais, ou esse cliente, tá? Para o pessoal aí da administração, essa pessoa jamais vai esquecer isso de você, tá? Dessa ação humanizada que você teve com ele. Então, todas as vezes que for atender, e as figuras estão bem claras, tá? Tenha essa empatia, se põe no lugar do paciente, tá bom? Nós já estamos quase finalizando o nosso bate-papo. Alguma pergunta antes de eu finalizar aqui no último slide? Vários coraçõezinhos, muito obrigada, gente. Arrasou minha sobrinha, beijo, tia. Beijos, Ana Luísa, tia Su, Catarine. Cadê os meus alunos da Grau, gente? Cadê vocês? Alguma dúvida? Algum momento que vocês já aconteceram com vocês no ambiente hospitalar? Vamos colocar coisas boas também, alguma coisa que algum profissional trouxe uma resolutividade no seu atendimento. Bruna, humanização é a base de um bom atendimento e de um bom profissional de qualidade, antes de qualquer coisa. Sempre, viu, Bruna? Luzia, Zia, beijo, Zia, parabéns, Su. Tio Santo. Cadê os alunos? Vamos, gente, compartilhar aí alguma ação
que aconteceu com vocês no ambiente do hospital, ou até mesmo uma empresa, no atendimento de telemarketing. Uma outra coisa também, administradores, quando forem fazer aqueles scripts longo, tá? Não façam muito longo, seja esclarecedor. Não coloque muitas palavras difíceis, porque a clientela, a maioria, não vão entender. Então, procure ser mais objetivo possível, mais claro possível para o paciente entender. Bora, gente! Beijos, Marlene. Beijos, Fátima. E muitas vezes o paciente pode vir todo armado até agressivo, mas se encontra um profissional humanizado, imediatamente o paciente se recua. Justamente, quando o paciente vir com grosseria, tá? Quando o paciente for grosseiro, tenta responder com a maior calma possível, se pondo no lugar dele, ele vai confiar em você, a agressividade dele, o nervosismo dele vai diminuir e com certeza, esse paciente vai se recusar aos poucos e no final, tenho certeza, porque já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com vários colegas no ambiente de trabalho, no final ainda pedem desculpa por ter iniciado o atendimento, por ele ter iniciado o seu primeiro atendimento de forma grosseira. Jefferson, oi, muito bem. Miriam, excelente palestra, você é minha professora, não é minha professora, mas ainda espero que seja. Faça enfermagem na Grau Técnico Vila Maria. Ah, sim, com certeza, Miriam, a gente deve se encontrar sim, porque os professores estão fazendo rotatividade. Então, logo em breve a gente vai se encontrar sim. Parabéns, Sueli, minha tia, parabéns, que você tenha muito sucesso. Obrigada, tia Júlia. Arrasou, Sul. Regiane, parabéns. Obrigada, gente. Giza. Fernanda, arrasou, professora. Beijos, Fernanda. Catarine, Cate, já aconteceu no campo de estágio do paciente ir no hospital se consultar, mas percebemos que ele mais precisava era uma conversa e não medicações. Muito bem, Catarine. Nós encontramos esse tipo de problema mesmo, tá? Às vezes o paciente, principalmente o paciente idoso, que mora sozinho, isso acontece muito em UBS principalmente, ou até mesmo em hospital, Eles procuram serviço para ter alguém para conversar. Às vezes ele nem está precisando de atendimento médico, não está precisando de nada. Ele está precisando de conversar, de ouvir, de que alguém ouça ele. Muito bem pela posição, Cate. Beijos. Duda, eu fui mal atendida pelo médico, nem me olhou para mim, mas a enfermeira foi maravilhosa comigo. Ai, que bom, gente, ouvir isso, que a enfermagem seja isso mesmo, Nós, enfermeiros, temos que ter um diferencial no nosso atendimento, porque ser enfermeiro é isso, Deus nos escolhe, gente. A peteca, nós não podemos deixar a enfermagem cair. Então, o enfermeiro tem esse diferencial, não só enfermeiro, porque eu falo equipe inteira de enfermagem, porque grandes parceiros meus, eu já fui auxiliar, já fui técnica, agora enfermeira, e assim, todo mundo tem um papel muito importante, como eu falei, desde o pessoal da higienização até os gestores maiores, tem um papel fundamental e nós temos que estar aplicando isso no nosso atendimento, do atendimento humanizado, tá? Arlindo, tio Neto, arrasou, obrigada, tio. Luara, arrasou, pro, obrigada, Luara. Silene, parabéns, Deus te abençoe, obrigada, Silene. Mais alguém, gente? Podemos encerrar então? Olha, aos alunos da Grau Técnicos, aos não alunos da Grau, semanalmente, mensalmente, a gente sempre vamos estar aqui, eu com outro professor, a gente vai estar sempre aplicando
algumas conversas, algumas palestras, tem certificado no final. Muita gente vão precisar aí no final da formação de certificados, né? Então a Grau Técnico, ela fornece isso, tá? De pequenos cursos, pequenas palestras aos alunos na própria plataforma. Tem cursos gratuitos que vocês podem ter acesso também, tá? Para finalizar aqui, então, nós temos uma mensagem, né? Conheça todas as teorias. Isso aí, ó, para todas as áreas, viu, gente? Aos alunos da ADM, os alunos do curso técnico e todos nós, seres humanos, né? De todas as diversas áreas aqui, porque aqui assistindo tem professores, né? Temos, né, estudantes, temos técnicos de enfermagem, enfermeiros, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, tá? Então essa é uma frase que eu nunca esqueço e todas as vezes que eu vou iniciar um plantão, eu penso nessa frase, tá? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Um grande beijo a todos, muito obrigada por ficar até aqui. Grande beijos para a Grau Técnico, para a coordenadora Daiane, né? Para os meus assistentes, o Kaique, o Lucas. Beijos a todos vocês, meus alunos, minha família, minha mãe, grande beijo. E até a próxima palestra, tá bom? Muito bom dividir esse momento com vocês.